e o Cruzeiro pagou 10 mil de multa. Aí recorreram, isentou a multa. Agora o Paulo Smith disse que vai entrar com recurso depois de 90 dias, né? Ficou um negócio meio esquisito, parece que é para justificar o que aconteceu com a Portuguesa. Tem esse caso, tem o caso também do Duque de Caxias, tem o Everton, quer dizer, eles falaram um bocado de casos ontem lá, mas eu achei que ele se baseou muito, o Zanforlin ontem na defesa, mas na competição, e não falou muito a respeito da lei em si, e ele teve também 15 minutos para falar, achei um prazo muito exíguo, porque ele tem muito para falar, e se ele fala em 1 hora, ele conta tudo que ele tem, ele falou bem pouco. Achei que o advogado do Flamengo também falou certo, que as normas têm que ser mudadas, porque não existe em lugar nenhum. Você entra com recurso na segunda e é punido na sexta. E se você muda o resultado de 2 partidas para 1 partida, não tem coisa que não tem explicação. Quer dizer, está invertido o direito desportivo, entendeu? E deve ter mudanças, na minha opinião. Depois de tudo isso aí, deve ter mudanças. Por gentileza, presidente, o que vai acontecer a partir de agora? Portuguesa, hoje sai publicado o acordo, a Portuguesa vai buscar, né, o Zanforlin, ele tem até sexta-feira para entrar com recurso e vai para o pleno. Aí são 9 pessoas que vão decidir o destino da Portuguesa. Legal, obrigado, Renata, ao presidente Manuel da Lupa, o presidente da Portuguesa. O Zanforlin, no caso citado pelo presidente, é o João Zanforlin, advogado do Corinthians, que está trabalhando nesse caso a favor da Portuguesa. Renata. Obrigada, Felipe Bueno. Realmente é o assunto do dia, a repercussão não é só nacional. Hoje, fora do Brasil, as pessoas também estão tentando entender essa situação. A gente até mostrou que o Diário Olé, na Argentina, como sempre, né, fez as suas tradicionais piadas. Com razão dessa vez, né? Agora eu queria a opinião de cada um de vocês e também do Chico Garcia, lá em Porto Alegre, do Everton Guimarães, que está em Belo Horizonte. E eu começo com você, Ulisses. O que dizer depois do resultado? Cabe recurso. Em relação ao fato envolvendo o Cruzeiro, abre-se um precedente. Né? Está aberto um precedente aí. Porque o Cruzeiro, então, teria que perder os pontos. Mas era da mesma forma? Era o mesmo artigo? Ele não era o goleiro, reserva e estava sem contrato. Não era a questão do sem contrato? Para as pessoas entenderem, estava sem contrato e jogou pelo Cruzeiro. Mas abre um precedente. Sabe uma outra situação. Pera um pouco. Não, o artigo fala que qualquer jogador impossibilitado de participar da partida por qualquer motivo, se tiver, basta na súmula, não precisa jogar, ele está incluso naquele mesmo artigo. Então, quando ele fala qualquer jogador que não puder é suspenso, sem contrato, falta de contrato, vira tudo uma coisa só. Jogar sem a meia. Então, beleza. Agora, uma coisa só, está aberto o precedente. Eu acho que o presidente, o Manuel da Lupa, está no direito dele, a Portuguesa tem que recorrer, eu acho que isso vai dar pano para mango, 5-0. Eu não sei se foi... Portuguesa fala que vai à Justiça Comum. Eu não acredito que vá. Eu não acredito que a Portuguesa vá à Justiça Comum, que o ônus na Justiça Comum para a Justiça Desportiva e para a própria punição dela será muito grande. Então eu acho o seguinte, que a Portuguesa tem que brigar, tentar explicar o que aconteceu, que é uma coisa que ninguém entende. Se houve erro de comunicação, se houve interpretação errada, que cada hora vem uma informação, essa é a realidade. As pessoas que estavam envolvidas diretamente no caso, até de alguns momentos, ficaram sem falar nada. Não é mesmo? Mostraram um monte de foto, acho que foto não prova nada também, do advogado da mulher com o Fred, a camisa do Fluminense, é uma besteira. Agora, a Portuguesa está aberto precedente em relação ao Cruzeiro. Por que o advogado... Aberto. Por que o advogado que estava no caso não está no caso? Eu ia falar isso também. Por que o substituído. Por que o advogado que estava no caso a favor da Portuguesa saiu? Havia 9 anos... Se é ele que tinha que dar a cara para bater, se é ele que tudo começou por ele... Tudo passou por ele, porque a notícia chegou por ele que passou pro clube. E ele tá fora. E olha, o presidente do Fluminense disse que o clube não tem nada a ver com isso, que só estava observando de fora a situação. Agora, eu queria a opinião também do Chico Garcia e do Everton Guimarães. Everton, boa tarde para você. E aí, ficou satisfeito com o resultado no STJD? Beijo, Renata Guimarães, sua minha irmã. Alô, pai, Ulisses Costa, benção paz, tá parecendo picolé de goiaba, hein? Todo vermelhão, olha aqui. É uma situação complicada. Alô, Denilson Show, galã, Alex Miller, meu grande doutor Osmar de Oliveira. Estive em Aparecida nesse final de semana, o povo ama o doutor Osmar, viu? Todo mundo lá falando do doutor Osmar, é sério mesmo, não é brincadeira não. Olha aqui, foi um grande teatro, um grande filme, um teatro, enfim.
o roteiro feito pela CBF. A denúncia partiu da CBF. Ok, a CBF poderia ficar omissa à situação? Não, tudo bem. Mas em outras situações não partiu dela. Ok, partiu da CBF. Ontem foi um grande teatro, né? Lá no STJD, uma coisa absolutamente muito bem articulada, onde meu Deus do céu, o júri já foi com os votos todos prontos, definidos e na cabeça. Aí alguns juristas dizem, não, mas isso é algo absolutamente normal. E aí, diante das explanações que são feitas, eles às vezes mudam o voto. Que isso? Não tem bobo do lado de cá. Não tem bobo do lado de cá. A Lusa errou. Tem que ser punida? Sim, ela tem que ser punida. Mas aí eu vou inverter a situação. Se fosse o Fluminense no lugar da Lusa, o posicionamento dos homens de terno seria o mesmo? Se o Flamengo perdesse 6 pontos e caísse com a perda dos pontos, o posicionamento dos homens de terno seria o mesmo? Fica a pergunta. Eu achei mais uma vez, né? Você vê a parte de baixo de um campeonato, teve o Cruzeiro sobrando, pode tirar 6 pontos do Cruzeiro, não tem problema, sobrando lá na frente. Você vê a definição da parte de baixo ser feita no tapetão, é algo para se lamentar. Que a Portuguesa errou e deve ser punida, tudo bem, isso não dá para questionar. Mas que existem 2 pesos e 2 medidas, eu não acredito na justiça desportiva, eu não acredito e é um direito meu de não acreditar. Chico Garcia, uma boa tarde para você, que era a sua opinião também. Boa tarde, Renata. Um beijo para você, um abraço a todos. É como disse o Everton, né? Será que seria utilizado o mesmo rigor? Foi um julgamento técnico. Houve um erro da Portuguesa, ela perdeu os pontos e apenas houve a inversão, né? Do time que era o primeiro da zona do rebaixamento, que era o Fluminense. O Fluminense realmente não tem nada a ver com isso e a Portuguesa errou e, como está no regulamento, né, ela acaba sendo punida. Agora, como a gente já viu tantas vezes, não houve esse rigor tão excessivo do tribunal. Será que a partir de agora vai haver isso? Como disse o Ulisses, abre-se um precedente perigoso. Eu quero ver nos próximos anos, porque isso acontece quase toda a rodada ou todos os anos no Campeonato Brasileiro. Há uma escalação ou outra irregular de jogadores. Eu quero ver se fosse um grande clube do futebol brasileiro, como disse o Everton, Fluminense, Flamengo, Cruzeiro, Atlético, Grêmio Internacional, que tivesse nessa situação, se ia sobrar como sobrou para a Portuguesa. Parabéns ao STJD, um julgamento técnico, legítimo dentro da lei. Só que eu vou cobrar a partir de agora para que seja feita a mesma coisa para todo mundo. E tem um detalhe, os julgadores, não é? Os juízes, né, no caso da Portuguesa, eles disseram que também ficaram com medo, porque se de repente eles abrissem esse precedente, dessem esse ganho para a Portuguesa, isso depois viraria uma bagunça incontrolável na sequência. Mas isso, ele deu precedente para o Cruzeiro. Ué, não é, na verdade, eles puniram o Cruzeiro com uma multa e depois tiraram a multa. Então tudo bem, pune a Portuguesa com a multa, Renato. Sabe qual é a diferença? Isso que eu estou dizendo. No momento em que o Cruzeiro foi condenado por algo semelhante, não tinha nada de definição no campeonato. O problema maior é que isso definiu permanência e queda. E se a Portuguesa, quem fica e quem vai pra Série B? E se a Portuguesa tem 2 pontos a mais? Eles iam dar multa. E aí a gente fala aquela história, de repente a gente tem que lembrar que a Portuguesa foi altamente prejudicada no campeonato, em jogos que a gente lembra bem, como no caso do jogo do Coritiba, como no caso do jogo contra o Grêmio. Se ela tivesse esses pontos, ela não ia estar passando por isso. Muito bem lembrado por você. Muito bem lembrado por você. Por quê? Porque a Portuguesa, ela não foi só prejudicada dentro de campo, ela foi no tapetão. Ela foi prejudicada lá fora. A Portuguesa é um time que está todo mundo batendo e faz muito tempo. Mas por que ela foi... A Portuguesa... Porque se abriu... Porque teria que ter uma punição para por exemplo, o Cruzeiro perde 6 pontos. Hoje não muda nada pro Cruzeiro, mas perde 6 pontos. Tudo bem. Lá no início do campeonato, jogou com um jogador que não tinha contrato, um goleiro que não tinha contrato. Perde 6 pontos. Ok. Vai para julgamento, a gente vai falar o que aqui? Gente, o Cruzeiro perdeu já 6. Entendeu? O Cruzeiro já perdeu 6 pontos. A Portuguesa está rebaixada antes do julgamento. Agora, julgou-se o caso da Portuguesa com uma semelhança, entendeu? Grande, e jogou o caso do Cruzeiro com sentenças diferentes. A gente está falando do STJD, a gente está falando do advogado, a gente está falando que a torcida fez festa, fez manifestação na Paulista, a gente não está falando da culpa do Guto Ferreira, a gente não está falando da parte jurídica do clube da Portuguesa, a gente não está falando nada disso. Não, mas isso está a ver. A maior parte de culpa tem a Portuguesa, irmão.
É falta de atenção. Mas não é isso, Denilson. A falta de atenção. Eu entendo, Denilson, eu concordo. A Portuguesa tem que pagar porque cometeu um erro primário. Mas o Denilson, amador. Um erro primário e amador. O Cruzeiro cometeu. Se foi forte ou não a queda para a Série B, aí isso aí é um outro assunto. Não, tudo bem, Denilson. Mas que cometeram um erro amador, cometeram. Tá, o Cruzeiro cometeu. Tem que prestar atenção. O Cruzeiro cometeu o erro que cabe dentro do artigo. O Fluminense está dentro do direito dele. Eu tô pensando, o Fluminense está dentro do direito dele. Acabou de falar uma coisa importante. Uma coisa, às vezes, é julgada numa comissão na sexta, outra na segunda. Não são os mesmos julgadores sempre. Não é que esses 5 caras aí que julgaram ontem julgam tudo que acontece. Não. Tem várias comissões. E aí cada uma vai julgando uma coisa. De repente, caiu essa história do Cruzeiro numa e caiu noutra. O problema é que é grave. Não está definindo uma sequência de campeonato. É quem vai para a Série B e quem vai para a Série A. A Portuguesa caiu muito mais, não pelos seus próprios erros, mas pelo roubo que ela teve no jogo contra o Grêmio, né? Que o Grêmio fez o gol lá ao Curitiba também. Então, a Portuguesa caiu muito mais por causa disso. Agora, a grande palavra aí nessas decisões do STJD é isonomia. Então veja bem, o jogador Elisson, goleiro do Cruzeiro, não podia jogar porque não tinha contrato. O Everton não podia jogar porque ele estava suspenso. Essas duas coisas, embora diferentes na essência, pertencem ao mesmo artigo. Muito bem. Por que o Elisson só recebeu uma multa e não recebeu pena de suspensão de jogo? Porque a Federação Mineira de Futebol falou que houve um problema no sistema dela. E qual foi o problema no sistema da Portuguesa? O advogado que falou, eu comuniquei, eu não comuniquei, era um jogo, 2 jogos. Ou seja, os argumentos... O advogado disse que comunicou. 2 jogos. Tudo bem, eu estou dizendo que os argumentos... O Cruzeiro fica de fora, a Federação Mineira que errou. E no caso da Portuguesa, o advogado que errou. Mas aí vai no julgamento, um recebe multa, outro recebe suspensão. Aí vamos, essa palavra isonomia. O que aconteceu no Brasileirão de 2010? O Fluminense foi campeão. No meio do campeonato, o jogador Tartá jogou e não podia jogar. Aí acabou o campeonato. Aí vem o auditor do STJD e fala, não, o campeonato já foi jogado, não vamos mexer em como não vamos mexer. E por que mexeram agora? Tem o caso do Flamengo também, com o André Santos, pela escalação do jogador, que tinha que cumprir pena por causa da Copa do Brasil. Punido, né? Foi punido também. O Flamengo, a ordem até falou, mudou. Não mudou. Sabe por que mudou? Se você pensar, a Portuguesa caiu. O Flamengo foi o último time antes da zona do rebaixamento e o Fluminense ainda ganhou mais essa posição. O Fluminense não foi o 16º colocado, foi o 15º. Então, e depois desse imbróglio, o que vai acontecer? O mínimo que deveria acontecer é o STJD e a CBF dizer, daqui pra frente é assim. O jogador que está suspenso num julgamento, ele não pode jogar a partir do dia seguinte. Ou então, só pode jogar depois que chegar a comunicação. Porque enquanto isso permanecer, essa dupla interpretação, o torcedor vai ficar desanimado. Deixa eu ouvir o Everton. Fala, Everton, por favor. É que tem uma situação, por exemplo, lá em Divinópolis, na várzea, o mesário, quando o atleta não tem condição de jogo, o mesário já chega e fala, querido, você não pode ficar nem no banco, um abraço, volta para casa. Num futebol profissional, eu escutei ontem o relator dizendo, a responsabilidade é toda do clube, ou seja, nós estamos aqui, né, com a boca aberta, esperando o clube vacilar para ir lá e pegar, mas esperar o clube pequeno vacilar, porque os grandes eles não fazem. Por que na várzea é mais organizado do que no futebol profissional? Agora, isso aqui são 2 pesos e 2 medidas, Renata. Todo mundo sabe. A história do STJD mostra, não pode, mas a história mostra do STJD que sempre quando tem clubes grandes envolvidos, o julgamento é de um jeito. E quando tem time que não tem tanta tradição ou tanta torcida, o julgamento é de outro. E a rigor da lei. O rigor da lei agora é o pequenos. Fluminense, que já teve imbróglio com Série C e Série B. E tem um passado que o condena. Agora, sabemos que a lei foi cumprida. Enfim, quero agradecer ao Everton e também ao Chico pela participação. A gente volta rapidinho, então, com mais Jogo Aberto.